puderam estar presentes nessa reunião. Logicamente é um convite, não é uma reunião obrigatória, mas de qualquer forma eu agradeço a presença de todos aí, Thiago, Diana, Eduardo, que já entraram aí. Então vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação. Eu acho que vários de vocês, que eu me recordo, já participaram de reuniões em anos anteriores, então certamente vão ouvir um pouco mais do mesmo, no sentido de como que funciona o GAEMA, qual é a sua composição, como que é a sua estrutura de trabalho, né? Essa reunião, nós temos um ato que disciplina o GAEMA, e esse ato ele prevê que uma vez ao ano a gente faça uma reunião com a sociedade civil para que nós possamos não só prestar contas do que nós estamos trabalhando, mas também discutir eventuais propostas de atuação. A gente tem uma proposta que a gente segue, mas todo ano a gente discute essas propostas com a sociedade civil, porque algumas propostas a gente quer retirar, a gente entende que são metas que a gente pode postergar, trabalhar mais para frente, e algumas a gente entende que podem ser retiradas, né? E outras a gente acaba incluindo. Então, ao longo desses anos, né, o GAEMA de Campinas está trabalhando diretamente desde 2013. Então, ao longo desses anos, nós tivemos várias propostas que foram incluídas como metas de trabalho nossa e que vieram aí de proposições da sociedade civil através dessas reuniões. Então, é uma reunião mista como uma prestação de contas da nossa atuação e também em relação a novas propostas aí que possam ser inseridas, tá? Bom, como eu disse anteriormente, o GAEMA ele está instalado aqui desde 2013, né? Nós estamos num processo ainda de uma falta de estrutura, né? A gente tem o GAEMA começou em 2013 com 2 promotores e sem técnicos. Aí, em 2017, nós tivemos a aposentadoria do promotor que trabalhava comigo, Dr. Geraldo Cabanhas, e aí recebemos uma técnica. Só que depois da aposentadoria do Dr. Geraldo, desde 2017, nós nunca tivemos uma reposição desse cargo. Então, portanto, nós temos aí uma dificuldade clara em relação à atuação. Eu vou fazer uma projeção aí de alguns slides para facilitar um pouco o nosso acompanhamento. A minha ideia, como eu fiz já nas últimas reuniões, quando a gente chegar nas proposições das metas, eu vou explicá-las e aí a gente abre a palavra especificamente sobre aquela meta para alguém que quiser fazer alguma contribuição ou tirar alguma dúvida, e a gente vai discutindo em relação a essas proposições de metas, né? Lembrando que esse ano, excepcionalmente, nós estamos tendo 2 reuniões anuais, porque a reunião do ano passado, com todo o problema da pandemia, nós demoramos muito para ver se a gente faria ou não presencial e tudo, e a gente acabou fazendo a reunião referente a 2020 no final do mês de janeiro, né? Então a gente acabou tendo aí um atraso e, consequentemente, estamos aí tendo 2 reuniões durante esse ano. Então, essa reunião, portanto, era a reunião de 2021, com as proposições de trabalho para o ano de 2022. Tá? Eu vou iniciar a apresentação aqui. Já iniciou? Já todos estão vendo a tela? Sim? Tá. Então, vamos lá. Então, o GAEMA, né, ele tem uma disciplina por um ato normativo, que é esse ato aí de 2008, ele disciplina a forma de atuação. Nós temos uma atuação, para quem, alguns aqui, acho que eu acho que talvez nunca participaram dessa nossa reunião, nós temos uma atuação diferente da promotoria local. Cada município que nós atuamos em 23, cada município que nós atuamos tem um promotor de meio ambiente. Nós atuamos basicamente nas questões de cunho regional, ou seja, naquelas questões que têm um impacto entre mais de um município, né? Os problemas localizados, que sejam, por maior que sejam, mas os problemas que são localizados dentro de um território de um município, são atribuições do promotor de meio ambiente daquele município. Em regra, nós não atuamos, salvo algumas exceções, quando há um acordo com a gente, quando aquilo a gente visualiza que tem um reflexo
ou que está interrelacionado com alguma atuação que a gente já vem fazendo. Então, a gente parte dessa regra de que o meio ambiente não tem, os impactos do meio ambiente não têm necessariamente um limite territorial, né, e aí nós atuamos, então, em territórios de mais de um município. A nossa bacia geográfica de trabalho é o PCJ, né, que é a bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e o GAEMA Campinas, que é esse que nós estamos aqui, ele pega a porção central da bacia PCJ. Então, são 23 municípios da porção central da bacia PCJ, basicamente a região metropolitana de Campinas, menos Americana e Santa Bárbara, e acrescentamos aí mais 5 municípios da região do aglomerado urbano de Jundiaí. Então, nós pegamos bem o meio, se a gente olhar o mapa da nossa bacia, bem a metade da nossa bacia, e aí nós temos um outro GAEMA, que é o GAEMA de Piracicaba, tá? Então, a partir desse ato que regulamenta a nossa atuação, nós temos aí, portanto, a maneira que nós vamos desenvolver o nosso trabalho. Esse mapa, ele mostra a distribuição do GAEMA dentro do estado de São Paulo. Então, ela os núcleos que a gente fala, o GAEMA é um só, mas os núcleos do GAEMA não estão distribuídos de forma equânime dentro do estado, né? O estado de São Paulo tem 22 UGRs, bacias hidrográficas, grandes bacias, e nós temos hoje GAEMAs em 11, né? Nós temos 12 núcleos em 11 bacias hidrográficas, porque o PCJ é o único que tem 2 GAEMAs instalados, né? Todos os demais núcleos do GAEMA têm um único para toda a região, e o PCJ exclusivamente acaba tendo 2 GAEMAs, tá? Nós temos aí, portanto, atingimos uma média de 267, atingimos 267 municípios, né, e temos uma área de abrangência hoje que corresponde a 50% da população do estado. Apesar de nós cobrirmos metade, mas em termos percentuais, né, de população, a gente acaba pegando as regiões mais populosas, como a gente viu no mapa anterior, né? Então, temos essa distribuição espacial aí pelo estado. A nossa forma de atuação, diferentemente da promotoria local, ela não é tanto reativa. Em regra, por isso que tem as exceções, a promotoria local atua muito mais de uma forma reativa. Alguém procura a promotoria em geral para noticiar a existência de um dano, que está acontecendo algum problema, e a promotoria, então, reage a esse problema. O GAEMA, ele procura trabalhar de uma forma mais proativa. Nós trabalhamos muito focados em políticas públicas, em acompanhamento, seja da elaboração da política pública, seja em acompanhamento da própria implantação da política pública. Então, nós temos essa forma de trabalho onde nós atuamos em conjunto com todos os órgãos, né, que atuaram conosco, sabem que a gente está constantemente fazendo reuniões, participando de eventos e conversando e dialogando com todos esses atores aí de forma colaborativa, né, buscando aí soluções comuns, tá? Bom, essa é a nossa área de atuação, como eu disse, né, esse é um mapa que mostra os 23 municípios inseridos aí dentro da nossa área de atuação, né? Então essa é a nossa malha urbana. Nós temos uma área, depois vocês vão ver na meta, né, essa área da região metropolitana de Campinas com Jundiaí, é uma área extremamente conurbada do ponto de vista urbanístico, né? Então, diferentemente de outros GAEMAs, que às vezes os municípios se situam a 70, 80, 90 quilômetros de distância um do outro, né? Como é ali na região de Presidente Prudente, que são longos, né? Aqui nós temos uma região mais conurbada, como é também o GAEMA lá do Paraíba do Sul, como é o GAEMA da Baixada, que enfrenta problemas também relacionados à questão urbanística, né? Eu não acabei esquecendo de levantar o dado de 2021, mas em 2020, apesar da pandemia, nós tivemos aí um total de 156 reuniões. Eu acredito que em 2021 deve ter sido um número próximo a isso, né? O que mostra o volume de atuação nossa em relação a essa articulação que a gente trabalha, né? Bom, então, aqui, vamos dar um início, então, já à discussão de algumas metas, né, de alguns pontos de trabalho que a gente tem. Vocês vão perceber ao longo da nossa reunião que algumas metas, nem todas as metas nós conseguimos atingir. Como são metas de políticas públicas,
evidentemente que o seu acompanhamento, a sua execução, a sua finalização demanda anos, né? Se a gente pegar essa meta de saneamento básico, nós temos uma meta para 2035, né? O próprio plano de bacia do PCJ, ele atinge, ele tem uma projeção no atual plano de 2035. Então, a gente trabalha com metas que não se exaurem ano a ano, né? Algumas, nós vamos discutir, vamos verificar que elas permanecem, né? Elas estão aí, até às vezes sem execução, mas por conta também dessa, vamos fazer, carência de estrutura que a gente tem, né? É uma área muito abrangente, é um pouco difícil que eu sozinho consiga atuar. Esse ano, especificamente, nós conseguimos um auxílio, o Dr. Rafael de Oliveira Costa, que é um promotor de Jundiaí, tem nos auxiliado aqui no GAEMA, né? Conseguimos o auxílio dele em maio, junho e julho, e agora ele retornou novembro e dezembro, e estamos na expectativa que ele continue nos auxiliando mais período. Então, no item de saneamento básico, que é uma das metas, o que a gente faz hoje é o acompanhamento da execução dos planos municipais de saneamento básico. Os senhores que estão aí, principalmente dos municípios, permanentemente recebem ofícios de solicitações nossos, né, para que nos informem dados aí dos planos, né. A gente lá atrás, nós começamos com a questão da projeção dos planos, da elaboração, cobrando os municípios que elaborem os planos, e hoje a gente já está numa situação confortável, todo mundo já tem, vários municípios já estão, inclusive, na revisão dos seus planos, alguns já fizeram, como Vinhedo já fez, Montemor já fez, e vários municípios que estão aí revisando já os seus planos, as suas metas de ações e investimentos de seus planos municipais de saneamento básico, né? Então, é o acompanhamento desses planos municipais. Um subitem aí é o abastecimento de água, né? A adoção de medidas nas áreas críticas de disponibilidade aí do nosso plano de atuação. A gente tem feito alguns trabalhos conjuntos de melhoria dessa questão do abastecimento de água. Hoje, talvez, o trabalho que a gente que nos demande mais tempo é a questão das represas regionais que estão acontecendo hoje, sendo construídas de Pedreira e Amparo, né? Hoje essas são soluções implantadas, que estão em implantação pelo governo do estado de São Paulo, e que visa aí a questão do abastecimento. Essa semana nós tivemos uma notícia aí que foi divulgada na terça-feira, né, que Campinas apresentou um novo projeto de abastecimento de água, né, abandonando algumas, ou pelo menos deixando de lado temporariamente, algumas ideias de abastecimento de construção de uma nova represa, que era a represa de Souza, e isso a gente vem acompanhando, o GAEMA vem acompanhando, inclusive, no mês de junho desse ano, nós fizemos pelo menos 2 reuniões com a prefeitura com a Sanasa, especificamente, né, e depois com a prefeitura de Valinhos, para discutir essas questões de alternativas locacionais para novos abastecimentos de água para o município de Campinas, né, e consequentemente o impacto ali em Valinhos, e dessas reuniões nós acabamos agora, no decorrente dessas reuniões, no final do mês de setembro, nós encaminhamos um ofício à Sanasa solicitando formalmente que ela suspendesse o contrato, né, de licenciamento da represa de Souzas. E por que nós fizemos isso? Porque nós solicitamos que a Sanasa estudasse uma nova alternativa de captação de abastecimento de água na confluência do rio Camanducaia com o rio Jaguari. Discute-se muito, né, e a partir dessa divulgação aí da prefeitura também voltou essa discussão, que o chamado sistema adutor regional, que traria uma regularização de abastecimento de água, não sairia, não estaria implantado, não seria implantado tão rapidamente, e que, portanto, então, todos os municípios aí não teriam utilidade, vários municípios, melhor dizendo, não teriam utilidade da represa de Pedreira e Amparo. Bom, nós havíamos feito essa solicitação para a Sanasa, né, havíamos discutido isso com ela em junho e julho, mas formalizamos esse pedido especificamente no final do mês de setembro, né, para formalizar as nossas conversas, para que ela paralisasse esses estudos
do leito do Atibaia e estudasse alternativas de captação entre o rio Jaguari e o rio Camanducaia. Essa modificação, que aí inclusive foi aceita pela Sanasa e apresentada agora nesse plano de terça-feira, ela tem um impacto regional. Estou focando aqui nesse caso, especificamente para falar desse item 1.2, mas ela tem um efeito em toda a nossa região. Nós tivemos reuniões nesse período também com o Comitê PCJ, com o Francisco Larroz também do consórcio PCJ, porque essas discussões relacionadas a um novo ponto de abastecimento de Campinas, ela permitiria, caso ela efetivamente ocorra, ela vai permitir novos arranjos de captação ao longo do rio Atibaia. O rio Atibaia está no seu limite, né? E se Campinas deslocar parte da sua captação para o Capivari após a confluência do Camanducaia, nós tiraríamos pressões que existem sobre o rio Atibaia, permitindo aí uma nova redivisão do uso dessa água entre os demais municípios da montante, o que vai ser extremamente salutar, né? Além de tudo, isso gera uma nova ideia de utilização das represas ali. Apenas para que nós tenhamos uma ideia, as duas represas, pelo menos em concepção, elas gerariam uma regularização de 18 metros cúbicos no ponto de confluência, sendo que hoje o ponto de monitoramento de Valinhos, que serve à captação de água posteriormente para Campinas, ele é de 10 metros cúbicos. Né? Então, Campinas teria hoje a possibilidade de extrair a mesma quantidade que ela extrai do ponto do rio Atibaia, ela poderia transferir para o rio Jaguari, né? Obtendo a regularização das duas represas, com uma outra lógica, então a gente tem atuado nessa questão. Hoje, um outro ponto de saneamento básico que a gente tem atuado aí em conjunto com o Comitê de Bacias é a visão de implantação do saneamento rural. O Comitê de Bacia PCJ hoje, ele talvez, deve estar sendo, eu imagino, dentro do âmbito brasileiro, o primeiro comitê que está efetivamente elaborando planos municipais de saneamento rural. Nós temos experiências regionalizadas de saneamento rural na Bahia, Sergipe, Alagoas, mas não com essa característica que o PCJ está elaborando, né? E o GAEMA teve uma participação importante nisso, na medida em que ele, junto com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, ajudou a elaborar aí o primeiro termo de referência para o saneamento rural, e cuja ideia foi depois encampada pelo PCJ, foi feito um aperfeiçoamento desse termo de referência, e hoje nós temos já 9 municípios aprovados para a elaboração do saneamento rural, né? Nós estamos fazendo uma etapa em que o comitê, através da agência PCJ, vai auxiliar a contratação desses planos municipais, para que a gente tenha noção de custos e possa depois iniciar a implantação. Então, de cara já, ou seja, no primeiro ano que nós estamos com essa medida em andamento, nós já temos aí 9 municípios que foram escolhidos aí de acordo com critérios de prioridade do nosso plano de bacias. Tá? Então, os termos de referência são esses, né, que estão aí depois disponíveis. Eu acabei esquecendo de colocar aqui o link do PCJ, mas na página do Comitê de Bacia PCJ nós temos o plano já. Esse era o primeiro que a ABS fez, e depois ela aperfeiçoou para o do PCJ, inclusive com o apoio da própria ABS, né? Hoje nós temos aí, dentro desse trabalho de saneamento rural, um guia elaborado conjuntamente com a Unicamp e a ABS, que permita aos municípios também fazerem escolhas de alternativas de soluções tecnológicas para o saneamento rural. Bom, em relação ao saneamento, só para a gente focar, alguém quer fazer algum questionamento, alguma colocação, alguma pergunta? Se quiser abrir o microfone ou levantar a mão aí pelo chat. Não? Podemos? André, pois não, pode falar. Bom dia, doutor Rodrigo. Tudo bem? Cumprimentar todos os colegas aqui que participam da reunião. Eu só queria fazer um comentário. Eu acho que até antes disso
parabenizar, né, por toda a atuação nesse ano, né? A gente vê que, de fato, o modelo não presencial, acho que multiplicou as nossas reuniões, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que quando chegou em resultados também muito bons nesse período, né? Eu queria só fazer um comentário em relação ao item 1.1, especificamente, na verdade, caminhando um pouco para o 1.2. A gente, no tocante aí a implementação do plano de bacias, a gente aprovou um cronograma um modelo de gestão de implementação. A gente está fazendo algumas reuniões com alguns órgãos públicos, né? Outorgantes dos estados de Minas, São Paulo e da União, outorgantes, licenciadores, agências regulatórias, né, do saneamento, e num objetivo de tentar fazer uma conversa para ter uma rede aí, pensando no acompanhamento, não só no acompanhamento, mas na verdade na garantia do atendimento às metas do plano. E aí eu gostaria de assim, externalizar isso no sentido de que também acho que seria bastante importante termos o apoio do Ministério Público nesse sentido, né, porque a gente está financiando as revisões, né, de alguns planos de saneamento básico. Nesses casos, como o contrato está sendo financiado pela agência, né, ou dentro do FEIR, enfim, a gente vai tentar garantir que as metas desses planos tenham aderência com as metas do plano de bacias dentro dos períodos de implementação lá para 25, 30, 35, né? Mas alguns outros municípios que não estão fazendo revisão conosco, não temos essa garantia. E também em conversas que tivemos, principalmente com as agências reguladoras, né, eles deixaram muito claro que se não tiver no plano municipal de saneamento, essas metas, eles não poderiam atuar na regulação cobrando por exemplo, a inclusão de algo nesse sentido, do atendimento a essas metas nos contratos, revisão de contratos, enfim, das concessionárias. Então, só externalizar essa preocupação que a gente tem, de que em alguns municípios talvez a gente precise de um apoio nessa questão. Eu queria colocar, André, a gente poderia, eu acho que esse ano acho que não dá mais tempo de marcar esse tipo de conversa. Sim. Mas a gente poderia, depois separadamente, a gente marca para o início do ano que vem, né? Claro. Para a gente poder fazer esse mapeamento, né? Vou colocar isso em ata, a gente faz esse mapeamento com vocês, ver quais são os municípios, quais são os pontos exatos que vocês estão abordando, fazendo a revisão, para que a gente possa entrar no auxílio, né? Eu já externei isso várias vezes em reuniões, né? Eu particularmente discordo da opinião das agências reguladoras, desculpem, porque eu tenho a visão, né, não só eu, mas o GAEMA de Piracicaba também, os colegas de lá defendem essa visão também, que havendo um plano de bacia e sendo ele, né, vindo com todo o regramento da política estadual de recursos hídricos e tudo mais, é obrigatório que o município introjete os seus planejamentos no seu planejamento municipal. Então, assim, não é porque não está no plano municipal que o município não tem que olhar o que está no plano, né? E eu só reforçando essa ideia, todos os nossos acordos, por exemplo, nós tivemos vários municípios, usando só um exemplo, colocavam, por exemplo, isso já há alguns anos lá nos primeiros planos, né? Colocavam as suas metas de perdas, por exemplo, para assim, 30% até 2030, 25% só para 2035. E a gente chegava no município e falava, não, a meta do plano de bacia é 25% até 2020. Então, é essa meta que vai ter que ser perseguida. Tanto que isso sempre balizou, inclusive, os nossos TACs, né, com os municípios. Então, a gente tem eu sei que vocês defendem essa mesma ideia, né, o comitê tem nas reuniões isso também sempre externado, né, no sentido de que não tem sentido eu fazer um planejamento regional se o município pode ignorá-lo, né? Então o município deixa de fazer parte de um contexto regional. Mas fica aqui, vai ficar registrado, né? E a gente já depois separadamente a gente agenda, já coloca na nossa agenda aí, janeiro é um mês de férias, então a gente serve uma data para
colocar isso já como uma agenda aí de trabalho para o ano que vem. Tá? Obrigado. Ok, obrigado. Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento? Não? Podemos prosseguir? Então tá bom. Não tem ninguém como levantar. Então vamos lá. Então esse item saneamento básico, né, passando aqui. Os itens de EIA-RIMA, né, hoje, talvez não sei se todos saibam, mas todos os estudos de impacto ambiental que tem na nossa região, eles têm que necessariamente ter uma aprovação do Comitê de Bacias, né? E o Comitê de Bacias do PCJ, ele tem várias câmaras técnicas, ele tem um grupo técnico que chama GT Empreendimentos, que tem os 12 coordenadores das câmaras técnicas presentes. Então, todo o EIA-RIMA que entra no nosso, aqui no nosso Comitê de Bacia, né, automaticamente os EIA-RIMAs são conduzidos pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, e ele tem que necessariamente ouvir o Comitê de Bacia. Então, nós fazemos parte, como convidados, evidentemente não somos integrantes, mas somos convidados. Então, a gente tem ciência, né? A gente acompanha os EIA-RIMAs, não são todos, às vezes, dependendo do tipo de empreendimento, do tamanho que ele tem, às vezes tem empreendimentos que é uma cava de mineração de areia num determinado município, não necessariamente às vezes a gente atua. Mas, por exemplo, nós estamos agora com alguns empreendimentos de pequenas PCHs que querem ser construídas no rio Jundiaí. Isso é um empreendimento que pode gerar um impacto regional, né? Então, deve ser acompanhado aí, provavelmente por nós. A questão das represas mesmo, que eram empreendimentos de impacto regional, né, as represas de Pedreira e Amparo. Hoje nós temos aí um licenciamento em andamento do consórcio de resíduos Consimares, né, que está aí um processo de licenciamento de um tratamento de recuperação de energia, de resíduos sólidos. Então, a gente também está aí no processo de acompanhamento. Então, a gente acompanha esses empreendimentos, além das questões que envolvem ampliação de malha rodoviária e ferroviária, né? A gente está numa região muito pujante, então esses empreendimentos eles acabam entrando no nosso radar de atuação, justamente porque nenhum empreendimento desse, salvo raras exceções, atinge somente um município. Ele acaba tendo uma abrangência de impacto que acaba sendo regional, tá? Alguma pergunta em relação a esse item? Ele é um item genérico, só de acompanhamento, né? Alguém quiser fazer alguma colocação? Bom, passando para frente, um item de trabalho de APP e reserva legal, né? A gente tem uma atuação em relação a isso, não, é uma atuação, eu considero ela um pouco diferente da atuação de outros núcleos do GAEMA, né? Nós temos núcleos dos GAEMAs aqui de São Paulo que eles trabalharam com a APP reserva legal numa lógica de você pegar grandes propriedades e você obrigar essas grandes propriedades na recuperação de APP e reserva legal. Nós temos procurado trabalhar com a lógica, nós temos uma região que é muito carente em volume de água, né? Nós estamos aí sempre com risco de escassez hídrica e tudo mais. O volume per capita de água é muito baixo para a nossa necessidade, né? Por isso que o comitê do PCJ é hoje, se não o melhor, um dos melhores comitês do Brasil, justamente porque a carência de água fez com que fosse necessário o desenvolvimento de um organismo capaz de atuar aí com toda essa região. Então, é importante, né, que a gente atue focado nisso, né? A gente tem algumas questões de APP reserva legal que são importantes. O Comitê PCJ hoje, ele tem um plano de recomposição florestal, um caderno de recomposição florestal que veio de um plano de recomposição florestal contratado. Esse plano, ele foi desenvolvido de forma que cada município tenha que desenvolver o seu projeto de recuperação de APP e de reserva legal, né, das áreas de recomposição florestal do município. E o que a gente percebeu, e não sei se todos têm conhecimento, mas assim,
com a mudança de governo, né, municipal agora, esse ano, nós tivemos um problema muito sério, porque diversos municípios, né, quando nós fomos conversar com diversos municípios, muitos simplesmente, a atual gestão ignorava a existência desse plano, sendo que na época, quando ele foi concebido, né, salvo engano, em 2019, o André me corrige, mas acho que em 2019 foi quando foram distribuídos os chamados kits do plano de recomposição florestal. Então, cada município recebeu todo um material cartográfico que permitia fazer esse planejamento. E aí, qual foi a nossa surpresa quando, em diálogo com vários municípios, que eu não vou aqui, evidentemente, falar o nome, a atual gestão de meio ambiente do município simplesmente não localizava esses arquivos, simplesmente não identificava esses arquivos. E é importante, né, esse trabalho, porque como nós estamos numa área extremamente urbanizada, o município tinha que desenvolver esse planejamento, porque isso impacta diretamente na elaboração do seu plano diretor. Os municípios que estão em revisão de plano diretor, eles tinham que fazer a sua revisão olhando para o plano regional de recomposição florestal, dentro daquela lógica que nós falamos há pouco, de que o planejamento regional, ele obriga, sim, o município a sua atuação. E hoje nós temos aí, né, que além de tudo, nós temos um projeto de conectividade que se chama Reconecta, que é um projeto hoje, começou por Campinas, mas ele hoje é um projeto da região metropolitana, da RMC. Então, assim, hoje ele é um projeto pronto, né, nós queremos tentar trabalhar dentro dessa meta no projeto de implantação do Reconecta, a gente vai falar isso também na questão da fauna, conjuntamente com essa questão do plano de recomposição florestal, né? Ou seja, a gente precisa sempre ter naquela ideia de que a gente está numa região que nós temos muitos projetos bons, nós temos muita questão planejada, mas nós temos uma dificuldade tremenda de execução. Assim, infelizmente, falta aos municípios que tenha uma cobrança efetiva da implementação desses planejamentos, né? E aí entra o papel um pouco nosso do Ministério Público no sentido de fomentar isso. Uma meta que já estava na meta do ano passado, né? Ela foi implantada, na verdade, uma meta que foi colocada em 2018 para 2019. Nós não conseguimos desenvolvê-la em 2019, mas o ano passado nós iniciamos e estamos avançando esse ano, que é a otimização de combate a incêndios em áreas não urbanas, né? Nós temos enfrentado problemas crescentes de queimadas, isso tem sido aí divulgado permanentemente na mídia, e nós queríamos trabalhar um mecanismo que nós pudéssemos auxiliar os serviços de combate a incêndio, né, justamente para que a gente pudesse ter uma diminuição nesse volume. Porque o incêndio em área não urbana, além de todo